Então, gente, boa noite a todos. Eu queria só iniciar, tem pessoas que são nossas, que têm milhagem, né? Que tem cartão platina de milhagem conosco. Tem outros que são novos, então é sempre bom a gente contextualizar. A Via Concórdia começou sendo uma casa física, né? E agora é uma casa do mundo, né? Virtual e de todas as dimensões que a gente aprendeu a conviver nessa pandemia. Mas o propósito dela, que é o que realmente importa, é reunir mediadores, consteladores e outros profissionais que trabalhem por esses objetivos afins de pacificação, de crescimento em várias dimensões, né? Então, o Bert Hellinger, que é o criador das constelações, ele tinha, dentre várias pérolas que ele trouxe para o mundo, algumas que ele é literalmente o autor, outras que ele cristalizou, que ele condensou a partir de conhecimentos anteriores, mas ele fala muito das três concordâncias, que são a essência da pacificação. E é primeiro a gente concordar com a gente como é, concordar com o outro como é e concordar com a vida como ela é. Daí nasceu, né, o nome Via Concórdia, né, um caminho para concordar com essa realidade que nos cerca de dentro para fora, de fora para dentro. Então, Luciana e eu, não sei se a Luciana está aqui conosco hoje, que eu sei que ela tinha uma outra questão, mas então Luciana e eu nos encontramos através da mediação e da constelação e nasceu a Via Concórdia. E quando começou a pandemia, eu vou falar da Vivian daqui a pouquinho. Quando nasceu a pandemia, a gente começou a pensar, né? Detalhe, a Via Concórdia nasceu em agosto, dia 1º de agosto de 2019. Né? Então era um bebê quando começou a pandemia. E a nossa casa em Botafogo era uma simbologia importante para a gente, né? O acolhimento, o bolinho, o café, o encontro, né? Enfim, e tudo que traz junto. E aí começou a pandemia, a gente começou a pensar o que a gente faz com isso, né? Já que está na nossa vida, é nosso, então vamos ver o que de bom a gente pode fazer com isso. E aí surgiu a ideia, né? Live é o que não falta nessa nossa realidade pandêmica, mas a gente queria fazer algo que fosse útil para o propósito da Via Concórdia, que é o de fazer a mediação e a constelação mais acessíveis às pessoas, tanto para que os mediadores e consteladores possam trabalhar mais e melhor, quanto para que os diversos públicos possam encontrar essas metodologias, se isso for útil para a sua caminhada. E aí a gente pensou nesse formato de live em que eu e outras consteladoras, por enquanto só eu, somos entrevistadas por pessoas de diversas áreas do conhecimento. Então, a Vivian, no caso, que nos brinda hoje, ela é conhecedora de constelação, mas a atividade principal dela é a mediação. Então, a ideia é a gente ter pessoas que façam perguntas, muitas vezes difíceis, sobre a constelação. É não falar só para aqueles que já conhecem, que já converter os convertidos. Né? Aliás, não se trata de forma alguma de converter ninguém, que ele seria a antítese da própria constelação. Então, a nossa ideia é que os entrevistadores possam ficar super à vontade para fazer a pergunta que quiserem. Pode ser uma pergunta que pareça fácil, normalmente o que parece fácil não é. Pode ser uma pergunta que pareça difícil, normalmente o que parece difícil é menos difícil do que parece. Pode ser uma pergunta que associe esse assunto a qualquer outro conhecimento da galáxia e que, se eu não souber responder, eu vou dizer que não sei, voltamos nos próximos capítulos com a resposta. E essa é a ideia. Então, a gente não combinou nada do que ela vai perguntar. Eu vou ser surpreendida, adoro ser surpreendida e me virar nos 30. E é para isso que a gente está aqui. Tá? E a Vivian é a nossa mestra de cerimônias, a partir do próximo momento que eu vou passar a palavra para ela. E ela fica à vontade para conduzir da maneira que quiser.
e direcionar também se a gente vai ter perguntas só por escrito, se vai ter perguntas faladas ao final ou a qualquer momento, enfim, isso é com a Vivian. Eu estou totalmente a serviço e à disposição. E aí eu queria só apresentar para vocês a Vivian. Eu conheci a Vivian há muitos anos atrás, certamente a data já prescreveu, de longa data. A Vivian é uma super Master Plus Platinum Blonde mediadora, com estrada planetária, falando, aprendendo e ensinando mediação. E o curso dela, da Mediação Brasil, certamente tem alunos da Mediação Brasil aqui, é um curso maravilhoso, é um dos melhores cursos do Rio de Janeiro. Eu fico sempre, né, quando as pessoas me pedem indicação dos melhores cursos para se fazer de mediação, eu indico alguns, porque eu não quero que ninguém ache que eu estou ganhando especificamente, e acho que tem cursos que eu faria e tem cursos que eu não faria. Então, o meu comentário normalmente é esse, né? Os cursos que eu faria são, né? E, obviamente, sempre tem a Mediação Brasil. Então, é um super prazer, e assim, com as agendas desafiadoras que a gente vive, né? A gente esperou bastante por esse momento, então é com alegria que eu passo a palavra. É um prazer, querida. Fico muito feliz, Gabriela, da gente estar hoje reunida aqui em prol de uma causa tão nobre. Vou aproveitar aqui para saudar os meus queridos alunos, nossos queridos alunos. A Gabriela também é professora convidada do Mediação Brasil em diversas edições. É uma alegria tê-la no time também, mas queria saudar aqui muitos alunos queridos que eu estou vendo aqui os rostinhos, ex-alunos, vários, fiquem todos aqui com o meu carinho. Aqueles que eu também não conheço recebam igualmente meu carinho, a Gabriela também, toda a equipe da Via Concórdia. Então, é uma alegria muito grande a gente poder fazer essa parceria, né, e criar esse espaço para falar mais sobre assuntos de alta relevância, assuntos contemporâneos que verdadeiramente podem contribuir de forma muito significativa para a transformação das relações sociais, interinstitucionais, institucionais, interpessoais, né, que nos cercam. Eu vou fazer uma proposta, nós realmente não combinamos o que dá esse gostinho, né, de surpresa, que é bastante agradável, mas fico muito feliz porque assim, a minha área de pesquisa e de atuação é justamente as perguntas, né, o universo reflexivo. Então, um convite para fazer perguntas, para mim, é uma alegria em dobro, né? Então, na verdade, as perguntas que a gente desenvolve no Mediação Brasil são aliadas a uma metodologia chamada método autorreflexivo expansivo, que ele é direcionado à dinâmica de gestão de conflitos, mas eu vou pegar aqui um pouquinho emprestado esse espírito reflexivo, esse espírito de curiosidade, para a gente fazer uma troca fluida, uma troca enriquecedora. E aí, se a Gabriela estiver de acordo, o que eu também gostaria de deixar era o chat aberto, e as pessoas também podem incluir suas perguntas, e eu aqui me coloco à disposição para ser porta-voz das perguntas que o grupo, né, quiser trazer, e assim a gente faz uma grande roda, tá? Bom, então eu inicio. Tudo bem, Gabriela? Podemos fazer tudo ótimo. Maravilha. Então, eu vou iniciar aqui essa deliciosa arte das perguntas, assim. Eu queria pedir para a Gabriela iniciar apresentando o conceito de constelação, das constelações, para quem ainda não está ambientado com essa ideia, se ela podia trazer em linhas gerais, uma breve síntese do que é e também como ela chegou nas constelações, como é que é a trajetória dela, como uma grande expert nacional no ramo da mediação empresarial e em outras áreas da mediação, de onde veio esse flerte, esse namoro, esse interesse que está crescendo cada vez mais, já dando frutos tão bonitos em relação à constelação. Bom, para a gente resumir muito resumido, a constelação ela nasceu a partir de um alemão que faleceu tem 1 ano, então é uma coisa bem recente, mas, obviamente, ele se baseou em conhecimentos anteriores, mas ele foi quem realmente deu um nome a uma metodologia específica que traz uma operacionalidade, a observação de fenômenos
que ele não se preocupou em explicar por que acontecem, ele simplesmente tratou fenomenologicamente, ou seja, olhando para o que se manifesta diante dos olhos das pessoas, no que a gente chama de campo, que hoje já tem explicação científica, depois a gente pode chegar nela ou não. Mas o que importa é a partir da colocação dos elementos essenciais a uma determinada dinâmica sistêmica, ou seja, de um grupo, né, quais os elementos-chave numa determinada problemática de um grupo, para que a gente veja o movimento relativo deles. Então, nada existe numa lógica sistêmica em absoluto. Ninguém eu não sou Gabriela, até parece novela, só porque eu nasci assim, eu cresci assim, né? Eu sou Gabriela porque eu tive uma mãe Sônia, um pai Emílio, um irmão Diogo, uma sócia Luciana, uma amiga Vivian, uma professora, sei lá qual, foram vários na minha vida, enfim. Né? Então, o que eu sou hoje é graças a todos aqueles que me antecederam e que me ladeiam e que me sucedem no mundo, na minha história de vida, na minha caminhada. Inclusive, é muito útil a gente entender que o nome constelação familiar, que parece mapa astral, né? Não tem nada a ver com mapa astral, nem com estrelas do cosmos, nem com astrologia. Mapa astral, astrologia, foi redundante, mas enfim, nem com nada que signifique céu, né? Mas sim com do original alemão, colocação familiar. Então, o primeiro movimento que a metodologia usa é de pedir ao cliente, aquele que vai lá ser constelado para olhar um aspecto da sua vida que está, enfim, doendo de alguma forma, seja no corpo, seja no bolso, seja na alma, seja numa relação, seja numa dinâmica organizacional, enfim, seja qual for o problema que você vem tentando resolver há muito tempo e ainda não conseguiu, a visão do que está fora do lugar começa a partir da colocação desses elementos que o constelador filtra a partir do discurso, que normalmente vem embolado do cliente, né? Porque o cliente está envolvido, está submerso em muitas camadas de sofrimento, normalmente há muito tempo. Então, a primeira tarefa do constelador é ouvir o cliente, entender e fazer perguntas para entender o que há de essencial na questão que o cliente traz, desembrulhar o pedido, né, dentro das muitas camadas de reclamação, que normalmente vem tudo junto, e, a partir desse essencial, pedir para o cliente colocar no campo os elementos. E ele pode fazer isso de uma forma consciente, ou seja, encontre um representante para o seu pai, um representante para sua mãe e um para você. E aí, coloca no campo. E aí o cliente vai lá e posiciona os elementos. Então, por exemplo, sei lá, você bota assim, o pai olhando para fora de um lado, a mãe olhando para fora do outro e a pessoa representada olhando para frente, né? Por exemplo, cada um como se fosse um triângulo, cada um olhando para um lado. É um exemplo, né? Essa primeira visão da posição relativa dos elementos essenciais, ela já traz uma quantidade importante de informações para a gente trabalhar. Quando a gente trabalha com seres humanos como representantes, esses seres humanos podem se mexer, podem sentar, levantar, chorar, se coçar, olhar para o chão, deitar no chão, enfim, pode acontecer 1 milhão de coisas que todas têm um significado que precisa ser interpretado pelo constelador de uma forma relativa e específica. Então, não é todo mundo que deita no chão do campo é porque quer morrer. Não. A maioria dos representantes que deitam no chão representam alguém que tem uma relação de olhar para a morte e desejar chegar lá, né? Por exemplo. Mas não é sempre. Pode ter outros motivos para essa atitude que precisam ser entendidos caso a caso, não tem fórmula única. E se tem uma regra, é que não tem regra, né?
A única regra é que isso precisa ser visto de uma forma específica naquele contexto, e é muito comum até na literatura do Bert Hellinger, às vezes uma mesma situação, ele faz um comentário, por exemplo, tem livros dele que relatam experiências sucessivas ao longo de um workshop de alguns dias, em que, para um caso, ele disse é um absurdo a adoção é a pior coisa que se pode fazer com uma criança, e em outro caso, no mesmo dia ou no dia seguinte, ele diz assim, adotar foi o maior ato de amor que poderia ter acontecido nesse sistema, por exemplo. Tá? Porque tudo vai depender de muitas circunstâncias multifatoriais que não dá para prever. E é essa a beleza da gente poder trazer para uma percepção em que não existe certo e errado. O que existe está doendo, né? Tem algo fora de lugar. Então, agora que a gente entendeu, né? Porque a partir desses primeiros movimentos a gente acaba entendendo o que está fora de lugar no sistema, então a gente vai trabalhar por um movimento de colocar, entre aspas, no lugar, e vou falar por que as aspas, através do que o Bert Hellinger chamou de ordens do amor. Então, as ordens do amor foram 3 constatações que parecem muito simples das leis básicas que operam sobre um sistema para que ele seja funcional. Então, a gente pode constelar de uma forma só diagnóstica, né? E no empresarial muitas vezes é isso que se usa, apenas o diagnóstico até o momento de olhar para o que está fora de lugar, e a partir daí parou e vamos para um processo racional decisório. Ou na constelação familiar a gente também pode parar no diagnóstico, e aí tem linhas de consteladores que fazem de um jeito ou fazem de outro, ou pode, a partir do diagnóstico do que está fora de lugar, gerar movimentos para que se possa ter, ao final, uma visão de um sistema equilibrado mais saudável. E com essa visão, o que o cliente leva para casa, seja no diagnóstico, que vai até um certo ponto, seja na constelação com um movimento que já é um processo de cura, seja qual for o caso, o que o cliente leva, o entregável disso tudo, é um mapa mais nítido de aonde o cliente está, para onde ele gostaria de ir, o que é possível, o que não é. Então, a constelação, embora o exemplo que eu vá dar na próxima etapa da resposta contradiga isso, mas é uma exceção, a constelação ela não entrega uma solução, ela entrega um mapa. A solução vem a partir da caminhada no território. E isso quem vai fazer é o cliente depois da constelação, se ele quiser, quando ele quiser, e talvez com a necessidade de ajuda de outros profissionais. Então, se é um problema, se é um sintoma físico, ele provavelmente não vai desaparecer só ali a partir do momento da constelação. Só que o cliente vai para casa, as fichas vão caindo, vai decantando, né? Vai reverberando, como a gente diz, e ele se torna mais apto a tomar uma decisão mais bem informada de que tipo de médico-terapia procurar. Se é uma questão de conflito, ele vai fazer da mesma forma, ele vai para casa, vai decantar e eventualmente vai voltar para uma mediação ou vai seguir para uma mediação, só que com uma probabilidade muito maior de olhar para o lugar certo, de olhar para aquilo que está, o que a gente chama em mediação de zona de possível acordo, fica mais nítido. Então a gente já começa uma mediação a partir de uma visão mais próspera, né? Um prognóstico melhor de um acordo, ou de que não vai ter acordo, e aí não tem nem por que começar. Enfim, e qualquer que seja o problema, o profissional respectivo é o que vai provavelmente acompanhar o cliente nessa caminhada pelo território, né? E a constelação entregou o mapa. Bom, e tem gente que chama de terapia breve, tem muitas compreensões sobre tudo isso, e eu estou aqui só compartilhando aquela que me parece mais abrangente e também aquela que eu enxergo melhor, né? Porque eu não sou terapeuta.
E aí, finalmente, respondendo a segunda etapa, como é que eu cheguei na constelação? Primeiro, eu fiz uma constelação como cliente, né, em 2007, que mudou a minha vida. A minha constelação era para o pânico de falar em público. Então, assim, mesmo aqueles que estão me conhecendo hoje, acho que já deu para perceber que funcionou. Funcionou de imediato. No dia seguinte, eu tinha que dar uma aula de 4 horas e nunca ninguém notou o meu medo, mas meia hora antes de eu falar, meu coração já estava batendo aqui, né? Tudo travado, mas eu subia no palco e falava, bom, né? Palco, ou seja o que fosse, e vida que segue, tá com medo, vai com medo, mas com um custo muito grande, pessoal. Né? Eu chegava em casa arrasada de enxaqueca, eu era uma enxaqueca da cabeça aos pés. E aí, quando eu comecei a dar muita aula, graças à mediação, porque na época era a única coisa em mediação que se pagava, né? Um mercado que não existia, eu tive que procurar terapias alternativas para lidar com essa realidade. E aí, ouvi falar de constelação e fui de curiosa. E no dia seguinte, quando eu fui dar essa bendita aula, eu nem lembrei que tinha coração. E até hoje, dar aula, falar em público e compartilhar o que eu sei, é pouco ou muito, é o que eu tenho para dar, e está ótimo, e eu fico felicíssima. E aí, anos se passaram, eu fiz muitas constelações, inclusive para as benditas enxaquecas, muitas, né? Aí essa de falar em público foi de imediato o resultado, as outras nem tanto. E quando eu, numa mediação, me deparei com uma situação em que me parecia... Eu não conseguia enxergar o que eu não estava enxergando. Eu entrei em contato com uma realidade que era nítido que aquelas pessoas, por mais que entendessem a necessidade do acordo, o benefício do acordo, não estavam livres para dar o último passo, embora juridicamente fossem maiores, capazes e etc., embora intelectualmente entendessem perfeitamente, embora todos os emboras, elas simplesmente assim, vieram de uma distância enorme e o último passo não rolou. E eu fiquei, como sempre fico, sempre que alguma coisa não sai do jeito que eu gostaria, pelo menos eu aproveito para aprender. E aí eu fiquei me perguntando, né, semana após semana, o que eu não vi, o que eu não ajudei eles a verem. E aí lembrei da constelação e fui correr atrás de uma capacitação. E aí, como eu digo para o meu professor de constelação, repito isso, que tem certamente várias pessoas aqui que já ouviram essa frase, eu sou bem coerente. Eu falo assim, eu vim buscar uma caixinha de fósforo e você me entregou 10 containers. Então, assim, mais gratidão eu não posso ter, né? É isso. Isso é muito bonito, né? Quando a gente tem esses grandes encontros, né, com as áreas do conhecimento que nos tocam, aquilo que vai virar um instrumental de trabalho e tão lindamente o que você está fazendo com isso é muito gratificante, né? Eu vou seguir aqui nas perguntas, eu acho que talvez seja útil nesse momento a gente trazer um pouquinho mais de aprofundamento com alguns conceitos da constelação para quem está ainda se aproximando, né? Então, a constelação, a gente sabe que ela funciona por meio da representação. Existem duas grandes formas de representar, né? Talvez até outras, mas você tem a representação com seres humanos, né? E você tem a representação com bonecos ou com objetos. E aí, disso surge, né, muitas dúvidas e algum ceticismo, que a gente aqui hoje já tem elementos científicos para trazer informações. E aí eu queria pedir para a Gravilhana compartilhar um pouco desse conhecimento dela, dessas diferenças das formas de representatividade, o que justifica ou explica a ideia dos campos mórficos, e o que a gente pode dizer para uma pessoa cética que não consegue compreender por que alguém ali representado dentro do campo consegue, às vezes, sentir a tristeza, a alegria ou raiva idêntica, né, ou a expressão daquilo de quem está sendo representado. Então, o que a gente diz para esses céticos, como é que isso funciona e que teorias embasam essa dinâmica? A primeira coisa que eu falo para os céticos é muito obrigada. Porque eles fazem avançar a nossa capacidade de explicar. A segunda coisa que eu falo para os mesmos é experimento. Né? Você não vai atingir a compreensão intelectual do que é essa imensa mudança de paradigma, a menos que, e talvez ainda, se você experimentar.
porque... E era essa a beleza da colaboração, da entrega do Bert Hellinger para o mundo, né? Tão importante o fato dele ser alemão, que é uma cultura que a gente tem no mundo inteiro como referência de seriedade, de rigidez na qualidade. E não é por acaso que o Brasil é o país onde isso mais cresce, que é onde a gente tem a maior flexibilidade, amorosidade e espiritualidade à flor da pele. Então, são culturas que se complementam nessa caminhada, nessa construção, que hoje já é múltipla, já é grupal, né? Já é... Cada constelador recebe do Bert Hellinger com gratidão e coloca a sua grandeza à disposição, e você não vê dois consteladores trabalharem da mesma forma, né? E isso é lindo. Né? E está tudo bem, desde que, obviamente, a ética seja preservada. Mas, então, voltando aqui para os céticos, né? Quando a gente fala no que os campos morfogenéticos, eu já vou explicar que eu amo esse tema, só tenho o risco de falar demais, aí você me corta, tá? Quando a gente olha para o que eles trazem em termos de nível de compreensão da realidade, não dá para a gente entender daquele nível anterior. Não cabe nas caixinhas que estão prontas. Então, assim, se você quer olhar para uma realidade aumentada, não dá para usar um óculos de miopia. Não dá. E o óculos de miopia não tem nada de errado. Ele serve perfeitamente para um monte de tarefas da vida. Beleza. Se você quer ficar nelas, fique, né? Não tem problema nenhum. Cada um vai ter o seu momento. Se tiver, se não tiver também, eu posso estar completamente errada e está tudo bem, né? Posso estar errada para os outros, para mim é que eu tenho que decidir, e vida que segue, né? Então, o que a gente ganha quando a gente experimenta essa realidade, seja como constelado, né, como cliente, seja como apoio, né? Eu tenho aqui pessoas que me ajudam muito em todas as constelações. Cristina Trindade tem, assim... Oscar no bom sentido, porque não é uma atuação, né? Mas no sentido da sensibilidade, da expressividade, da capacidade de traduzir o que é estar naquele lugar no campo. A sensibilidade sensorial para trazer à tona percepções que você fala assim, meu Deus, como isso pode fazer sentido. Então, eu me lembro, por exemplo, uma situação em que a Cristina, a gente estava fazendo uma constelação pelo Zoom, assim como nós estamos aqui, e a gente estava constelando o coronavírus, né? Eu fiz uma constelação coletiva para o coronavírus e aí tinha... Eu estava com um campo aqui, com os bonecos, com os elementos físicos tangíveis, e eu pedia para cada pessoa se conectar a um desses elementos sem saber o que era, né? Porque muitas vezes eu faço o que a gente chama de constelação oculta, que é o representante não saber o que representa, exatamente para que as suas percepções sejam menos censuradas pelo intelectual. E aí a Cristina estava assim, o elemento que ela representava estava na beira do campo, né, quase caindo do campo, e ela falava assim, é estranho. Eu perguntava assim, para onde olha? Né? Porque era um representante que não tinha uma forma humana, era um triângulo, se eu não me engano. Que eu misturo de propósito essas formas. Bom, aí ela falava assim, eu não sei para onde eu olho, porque eu olho para dentro, mas eu também olho para fora. E ela era a morte. Ela representava a morte. Então, a sensação dela, absolutamente não intelectual, de representar algo que é a fronteira entre a vida e a morte, né, era... eu fico até arrepiada, só de lembrar aqui. E tantos outros exemplos, né? Eu me lembro de logo no meu início da caminhada na constelação, que era só presencial, né, com as pessoas representando esses lugares, e eu fui colocada no campo para representar alguém que eu não sabia quem era. Ao longo da constelação eu entendi que eu era o irmão da cliente, e eu fui colocada no campo e a minha sensação era que a minha perna pesava 3 toneladas cada perna. E eu não conseguia me mexer, eu só mexia a cabeça, assim, para um lado e para o outro. E aí, eu fiquei ali, me colocaram ali, eu fiquei até o final. Aí chegou no final, terminou, né, fomos tomar café e tal. Aí eu virei para a moça e falei assim, seu irmão não pode andar? Aí ela falou assim, ele não anda há 10 anos, ele tem elefantíase nas 2 pernas.
Assim, e aí eu era totalmente neófita na constelação, foi uma das minhas primeiras, é literalmente sensorial. E aí explicando a partir disso, desses exemplos, o campo morfogenético, né? O Rupert Sheldrake é um biólogo, filósofo também, inglês, que um dia falaram para ele do trabalho do Bert Hellinger, que era coerente com o dele. Ele, como biólogo, começou estudando as plantas e depois evoluiu, enfim, caminhou para estudar também animais. E o que ele buscava nas pesquisas dele era o que explica determinados comportamentos em espécies observadas que a matéria não é capaz de explicar. Então, você tem dentro, sei lá, da semente da bananeira, você tem lá determinadas características genéticas que fazem com que as folhas tenham um formato tal, sobe, e depois aqui nasce folha, e aí nasce o cachinho, enfim, né? Mas tem determinados aspectos que não tem matéria que dê conta. Por exemplo, um dos exemplos que ele dá muito, sapos e salamandras. Ele olhava, né, para uma estrutura físico-química muito semelhante, só que se você cortar o rabo da salamandra, ela regenera. Se você cortar a caudinha do sapo, ele não regenera. Ele não quer ficar cambeta. Então, o que explica ele não regenerar, né? E aí, fizeram vários experimentos e entenderam que a salamandra busca um estímulo elétrico, o sapo não busca, mas se você der o estímulo elétrico aonde o sapo foi amputado, ele vai regenerar. Ele falou assim, caramba, isso é comportamento. E quem é que ensina para o sapinho, ou quem é que ensina para a salamandrinha, que ela pode regenerar e pode buscar o estímulo elétrico e por aí vai. Outra coisa que ele observou foram os comportamentos coletivos dos animais. Então, por exemplo, bandos de pássaros, cardumes de peixes, matilha de lobo. Então, o lobo, por exemplo, esses animais, eles caminham durante, né, distâncias gigantescas, sem nunca se perder, sem nunca colidir. E no caso, principalmente dos pássaros e dos peixes, sobretudo dos peixes, não tem sequer um líder. E nunca colidem e não se perdem. Como explicar isso aos milhares? Certamente não é um movimento cerebral. Certamente não é o peixinho prateado que olha para o outro peixinho que calcula o log de sei lá o que, da eclipse do movimento e sabe para onde é que ele vai depois, né? É claro que não é isso. Então, como é que se pode explicar algo assim? E aí ele fazendo as pesquisas dele, descobriu que se tratava de um campo eletromagnético que conecta todos os membros de um determinado grupo. Então, voltando aqui aos lobos, né? Acreditou-se durante muito tempo que os lobos tinham telepatia. Porque se um lobo se perde da sua matilha original, pode passar anos, mas ele vai encontrar a matilha original dele, a menos que ele morra, né? Se ele for, por algum motivo, isolado do seu grupo, porque foi caçado, porque se perdeu, porque a corrente do rio levou, enfim, ele vai até encontrar a matilha original. E não deixa de ser uma forma de telepatia, porque o que o campo eletromagnético produz é uma conexão que está no nível da percepção energética. Então, ele chamou, então, isso tanto, né, olhando no momento presente para os vários membros de um grupo, quanto olhando transgeracionalmente essa passagem de informação comportamental, mesmo sem nenhum tipo de comunicação entre uma geração e a outra, muitas vezes, né? E isso acontece com os seres humanos também, com todos os seres vivos. E ele chamou isso de campos morfogenéticos, porque são campos eletromagnéticos que dão forma a determinados aspectos da genética. Então, e aí, bom, ele foi ao workshop do Bert Hellinger e perguntou para o Bert Hellinger assim, você sabe por que isso acontece? Ele viu o fenômeno, né? O Bert Hellinger lidando com um fenômeno no campo, fez essa pergunta e o Bert Hellinger diz, eu não sei por que acontece, eu só sei que acontece e para mim está suficiente.
ponto. E tenho dito alemãmente. E aí o Rupert falou assim, deixa eu te explicar. E aí explicou o fenômeno dos campos morfogenéticos. E isso hoje dá muita riqueza, né? Porque contribui para o lastro que a gente consegue imprimir a constelação, né? Desbravando aí o universo de ceticismo, muito embora as evidências elas falem por si, né? E aí eu posso até dar testemunhos pessoais. Eu já estive em diversas constelações e sou aqui também um testemunho vivo da beleza, da efetividade, das mudanças que podem se produzir a partir de uma constelação bem realizada, né? E aí eu faço ainda uma última pergunta sobre essa ideia, algumas ideias mais estruturantes da constelação, e depois eu vou seguir para algumas especificidades dela e da mediação, né? Como é que a gente pode pensar nessas interseções. Mas um conceito ou ideias matrizes da constelação que me parece de uma beleza ímpar é a questão das ordens do amor, né? Da ideia de ordem. Aí eu queria pedir para a Gabriela falar um pouco para todos sobre as ordens do amor, esse conceito fundamental, e como é que a constelação ela lida com essas novas ideias. Então, o que o Bert Hellinger chama de ordens do amor, a gente poderia chamar de leis de funcionamento saudável de um grupo, qualquer que seja o grupo. E vai servir, né, da planta à empresa, né, qualquer que seja. Então, são 3 leis muito básicas que parecem facinhas da gente botar em prática, mas na prática é bem mais complicado. A primeira delas, e isso assim, partindo-se do pressuposto de que todo sistema tem um certo nível de equilíbrio, né? Porque se não tiver um nível mínimo de equilíbrio, o sistema se rompe, né? Então, imaginando uma família que é completamente desequilibrada, em algum momento não vai sobrar ninguém para contar a história, a família vai ser dizimada, vai entrar em extinção, né? Porque ninguém vai conseguir se reproduzir, porque se reproduzir vai ser disfuncional, vai se matar, porque e se matar acontece em muitas famílias, mas normalmente não são todos, porque você tem um isolamento tal que essas pessoas nem querem tentar se encontrar e se ver e se ajudar, enfim. Fato, né? O sistema precisa ter algum nível de equilíbrio, ainda que seja um equilíbrio precário, ainda que seja o que o Bert Hellinger chamava de amor cego. Mas é sempre amor, né? Tudo que conecta é sempre amor, ainda que seja um amor adoecido. Mas todo sistema saudável é um sistema equilibrado. Nem todo sistema equilibrado é um sistema saudável, porque tem esses equilíbrios precários e etc. Né? Então, as ordens do amor são literalmente a ponte entre um equilíbrio precário, em que algo está seriamente fora do lugar e por isso dói, né? A dor que a gente sente em qualquer nível, do corpo ao bolso, é um sinal de alerta de que algo está fora do lugar e precisa entrar no lugar para o sistema poder sobreviver. E vai doer quantas gerações for necessário até que aquele padrão seja visto, amado e integrado. E entre isso, né, e um sistema saudável em que aquela dor deixou de ser necessária, porque o padrão foi encontrado, porque o excluído foi reincluído e a vida então pode florir e prosperar e gerar mais vida, né? Isso são as ordens do amor, têm essa função no sistema, nos ajudar a entender o que está fora do lugar, para que a gente tenha a possibilidade de botar no lugar com mais eficiência. E elas são 3. A primeira delas é o pertencimento. Então, todo mundo que nasceu numa família, todo mundo que em algum momento integrou uma empresa, todo mundo que algum dia jogou vôlei com o grupo da praia, pertence. Né? E aí, bom, na família isso fica claro, embora existam muitos excluídos. O que é o excluído? Nos outros grupos, depois eu faço um comentário sobre a adaptação. Né? O excluído é alguém que, queiramos ou não, pertence, mas que é tratado como se não pertencesse. Então, ele pode ser excluído por 1 milhão de motivos. Né? Pode ser um aborto,
né? Às vezes até inconsciente, às vezes a mulher aborta uma criança sem perceber, um aborto involuntário, e aquela criança não chega a ter um nome, não chega a ter um lugar no coração, né, dos seus pais, sobretudo, dos seus irmãos. Aquilo vai operar um efeito, de uma certa forma, na família em algum momento. Às vezes é um membro da família que traz uma inovação grande demais para passar pela goela. Eu gosto sempre de lembrar que inovação é a antítese da tradição, e a tradição é o que conecta geração após geração, fazendo com que aquela família se identifique como um padrão. Então, quando chega alguém querendo inovar, e isso sempre acontece de geração para geração, algum nível de inovação, a inovação é extremamente perturbadora, e normalmente a pessoa que se colocou a serviço do sistema, trazendo essa inovação no seu próprio corpo, na sua própria atitude, nas suas próprias escolhas, ela é, se não banida do grupo, pelo menos há uma tentativa de, né? E ser banido da tribo não há castigo pior, porque pertencer é uma necessidade vital do ser, né? De qualquer ser gregário. Então, quando ela é banida do grupo, ela vai poder continuar a vida dela, vai para outro país, vai para outra comunidade, vai para seja lá o que for. Você pode nunca mais ouvir falar da pessoa, mas como ela pertence, ponto. E essa é uma lei natural, é uma lei da vida. Esse lugar que ficou vago dela chama a atenção para si mesmo através de uma série de dores, às vezes não apenas naquela geração que conheceu aquela pessoa, mas às vezes muitas gerações adiante. Então, muitas vezes, o que a gente vê no campo são dores de gerações anteriores, de pessoas que eu não conheço, às vezes que eu nunca ouvi falar. Eu nem sabia que tinha uma tia que foi excluída da família porque engravidou antes de casar. Enfim, estou dando um exemplo, né? E aí, isso aparece no campo. Porque o lugar que ficou vago no sistema, lembrando que o campo não tem tempo, né? No campo tudo é presente, porque o que realmente importa é o que hoje faz efeito no coração de quem está ali, independente desses elementos serem encarnados ou desencarnados. Mas essa tia que já faleceu há um tempão, que eu nunca soube o nome, nem sabia que existia, só depois que eu vi no campo, que eu fui conversar com a minha mãe, com a minha tia, com a minha avó, que eu descobri que essa pessoa existia, ou que eu tinha uma notícia vaga, mas nunca imaginei que podia ter uma conexão com ela. De alguma forma, eu vim com uma missão nesse campo de sentir a falta que faz essa pessoa, porque ela pertence, né? Então, eu posso trazer no campo, eu posso trazer na minha vida a necessidade de olhar para essa pessoa e reincluí-la. E tem a frase do Bert Hellinger que resume isso de uma forma linda, diz assim, o grande espírito se move em apenas uma direção, que é a de trazer para a união o que estava separado. Então, esse grande campo que os campos morfogenéticos, né, que a gente também pode pensar, comparar com a nuvem da internet, né, que todo mundo pode acessar e lá fazer o download das informações disponíveis, essa alma, esse inconsciente coletivo, se a gente pensar em Jung, seja o nome que a gente dê, isso que amarra a todos numa história conjunta que se chama família, que se chama grupo, né, vai trazer em algum momento a oportunidade daquele que foi excluído ser reincluído. E aí o sistema pode ficar em paz. Então, a primeira ordem, isso tudo foi para falar de pertencimento, né? Bom, então, os outros eu acelero. O segundo, a segunda ordem do amor é a da hierarquia. A hierarquia diz que quem vem primeiro merece ser honrado por quem vem depois, porque, né, simplesmente porque quem chegou num determinado sistema, num determinado momento, só chegou graças àqueles que estiveram ali antes. Então, você pode ter um pai que você nunca viu, você pode ter uma mãe que tinha um comportamento que não era exatamente o que você gostaria que fosse, você pode... Não importa, te botou no mundo, né?
cumpriu e te deu o suficiente. Se não desse, não existe um adulto vivo que não tenha recebido o suficiente. Simplesmente por estar vivo aqui e agora. Então, se você está vivo aqui agora, você deu o teu jeito, então o que você recebeu foi o suficiente. Mesmo que tenha dores, mesmo que tenha lacunas de concordância, não importa. Você recebeu o suficiente pelo simples fato de estar vivo. Então, todos esses que antecedem a gente merecem o nosso muito obrigado. E esse muito obrigado não é bom para eles, é fundamental para nós. Porque só do momento que a gente consegue agradecer pelo que recebeu, que é tudo que a gente tem, a gente consegue, então, fazer algo de bom com isso que a gente recebeu. Enquanto a gente olha para a falta, enquanto a gente olha para o que não foi dado, ou para o que foi dado de uma forma torta, dolorosa, né? Lembrando que é exatamente a forma torta e dolorosa que nos fortalece, porque eu nunca vi nenhuma força emergir da facilidade, né? As grandes forças da nossa vida, da nossa potencialidade, vêm exatamente de tudo de difícil que a gente viveu e superou, e que nos torna quem a gente é, né? Que nos ajuda a olhar para o mundo e dizer assim, eu tenho algo para dar, eu tenho algo para acrescentar. Isso vem exatamente da ferida curada. Então, se a gente recebesse tudo lindo e bonitinho, família da... Não é nem da Branca de Neve, que a Branca de Neve, a mãe morreu cedo. Mas a família de sei lá qual personagem, em que recebeu tudo de mão beijada e eu sou princesa e isso está ótimo, né? Essa pessoa está fazendo o quê sobre a Terra? Né? Ninguém que eu conheça está aqui a passeio. Então, quando a gente consegue entender que a gente recebeu o suficiente para viver e aquilo que a gente não recebeu é porque a gente tem condição de conquistar com aquilo que a gente aporta, então, com as nossas opções, aí a gente pode caminhar para frente. Então, honrar pai e mãe, né, não é apenas uma frase bíblica, é uma necessidade do sistema, de qualquer sistema. Né? E aí, quando a gente pensa em empresa, a gente não está falando de pai e de mãe, mas a gente está falando do fundador, a gente está falando do chefe, a gente está falando daquele colega que nos ensinou a fazer o nosso ofício, enfim, né? Todos aqueles que permitiram que a gente ocupasse um lugar. A terceira ordem do amor é, essa talvez tenha sido a que mais fez diferença quando eu aprendi, é a do equilíbrio do dar e tomar. Né? E a palavra é tomar. A gente pensa, né, normalmente o jargão é dar e receber. Só que o receber é passivo. O tomar é, além, né, de eu esperar que venha algo de você para mim, eu me responsabilizo e eu assumo a responsabilidade pela troca. Né? Então, eu vou te entregar alguma coisa e, obviamente, eu espero receber alguma coisa. Não necessariamente é dinheiro. Dinheiro é uma das possibilidades, né? Na empresa isso fica muito claro em relação ao dinheiro. Mas muitas vezes não tem nada a ver com ele. Né? É um aprendizado, é um reconhecimento, enfim. Né? E a única relação que pode permanecer desequilibrada ao longo do tempo é a de pais e filhos. Porque os filhos nunca vão conseguir retribuir o que receberam, que é a vida. Né? O que eles vão poder sim fazer é pegar o que receberam e fazer algo de bom com isso. Seja passando a vida adiante biologicamente, seja trazendo vida, né, para outras pessoas de muitas formas. Então, essa é a forma de equilibrar o sistema de um nível maior. Mas qualquer outra relação, né, de casal, de amigo, de parceiro, de sócio, tem que ter um equilíbrio do dar e tomar. Porque quando fica desequilibrado, o que é incrivelmente contra-racional é que é exatamente quem bota menos que fica mais insatisfeito. Porque ninguém gosta de dever. Então, quando você recebe demais, você desvaloriza o que recebe para poder respirar no sistema. E aí a gente começa a ver todos os tipos de manifestação que a gente fala assim, mas isso não faz sentido. Né? Fulaninho tem tudo. Como é que está sempre insatisfeito? Né? Às vezes é exatamente por isso. Enfim.
essas são as 3 ordens do amor. E quando a gente olha para a empresa, quando a gente olha para outros tipos de sistema que não a família, a gente vai fazendo adaptações. O Bert Hellinger falou menos sobre isso, até porque o campo de atuação dele, ele era teólogo, psicólogo, e ele, assim, o material de trabalho dele era o individual, então ele olhou mais para a família, que é o núcleo original sempre, mas hoje a gente já trabalha com a adaptação dessas ordens para as outras dinâmicas de grupo. Inclusive, o Bert Hellinger escreveu, eu esqueci de falar, né? Bom, falei das ordens do amor, mas o Bert Hellinger também escreveu sobre as ordens da ajuda, que para mim é uma obra básica para a vida, né? Recomendo para todos. As ordens da ajuda são sobre esse lugar de quem intervém em qualquer dinâmica alheia, né? E eu acho o que ele escreveu sobre ordens da ajuda é essencial para mediadores, é essencial para advogados, para dentistas, para garis, para qualquer, né? Para qualquer ser humano que interaja. Mas ele não escreveu sobre as ordens do sucesso, que são a expressão que a gente costuma usar para essa dinâmica aplicada à empresa e à carreira. Então, esses são capítulos futuros que a gente está escrevendo hoje. Excelente. Excelente, Gabriela. A gente agradece aí a brilhante explicação e aí fica registrada a beleza, né, que é poder pensar sistemicamente através desse olhar das ordens do amor. Minha proposta seria a gente avançar para as interseções possíveis, né, entre as constelações e a mediação, mas eu acho que, como um ponto anterior, a gente ainda poderia olhar um pouco mais sobre as diferenças das aplicações das constelações. Gabriela, já que vem do universo empresarial, tem se destacado muito, né, no emprego específico da mediação dentro das organizações. Eu queria pedir para ela trazer experiências, casos, né, e os pontos diferenciadores entre as constelações familiares e as constelações organizacionais. Mas dentro das constelações familiares, eu ia pedir também para ela comentar sobre um fenômeno que me parece muito relevante nos dias atuais, da gente poder perceber, que é esse movimento de capilarização do acesso às constelações tão rapidamente no Brasil e no mundo. E se a gente entender, né, que uma nova geração, se alguém desse sistema, ele consegue obter uma cura, né, uma cura de toda a linhagem pretérita, uma cura de que algum bloqueio não transpasse a uma geração posterior, e a gente conseguir olhar isso de forma panorâmica, né, com essa capilarização, a gente pode sim estar diante de um aspecto de cura muito maior do que individualmente a gente consegue olhar, né? Então eu queria pedir para ela comentar um pouco sobre essas ideias, diferenciando, portanto, né, as constelações familiares das empresariais ou organizacionais, e já já a gente entra dando a mão para esse assunto, para o universo da mediação e as interseções possíveis. É bastante coisa, né? Porque você organiza o seu tempo como você acha. Vamos comer o boi aos bifes. Bom, essa visão, né, do quanto de efeito uma constelação pode fazer para trabalhar muitas gerações, né? Primeiro, né, como eu falei, as pessoas que vão aparecer na sua constelação, esses elementos essenciais que precisam ser vistos e ser organizados amorosamente no sistema, podem estar encarnadas ou desencarnadas, a diferença é nenhuma, né? Você vai ter meu bisavô que veio do Líbano há 130 anos, que faleceu quando o meu pai era menino, em pezinho ali, se movimentando, se expressando, e isso não vai fazer nenhuma diferença. A Vivian caiu? Será? Não, estou aqui, querida. Tá. Tá, todo mundo pode cair, menos você. Não, estou aqui. Sem problema. Então, quando as pessoas aparecem dessa forma, com esse vigor no campo da constelação, como eu disse lá no início, né, o que aparece é o efeito que essa pessoa tem hoje em você, cliente, né? Então,
o que a gente não pode consertar o passado. E essa é a frase de Chico Xavier, né? Não se pode fazer um novo início, mas todos podemos começar agora a construir um novo futuro. Então, o que a gente organiza é o lugar que essa figura marcante ocupa hoje no meu peito e, consequentemente, nas minhas atitudes. Só que quando a gente olha para aqueles que nos rodeiam, né, encarnados concomitantemente comigo, a gente com muita frequência vê que eu, Gabriela, vou lá e faço uma constelação. Minha mãe não sabe, meu pai não sabe, já são desencarnados, meu irmão nem acredita em constelação, meu irmão é daquele grupo dos bem céticos, né? Às vezes eu viro pro meu irmão e eu falo assim, a gente tinha que nascer irmão mesmo, né? Porque senão a gente nunca ia tomar um sorvete juntos. Ele fala assim, mas que isso? Isso é uma cura? O mundo não cabe no Excel, né? Se você, um dia que você quiser provar, você me fala, né? Estarei aqui. Enquanto isso, né? Vida que segue, vamos falar do Flamengo e Botafogo. Enfim. Mas então, meu irmão, como um exemplo bom de cético, minha filha, que é uma criança, do momento em que eu vou mais para o meu lugar no sistema, tudo relativamente, quanticamente, está mais no seu lugar. Ponto. Eu só posso mudar a mim mesma. Só que mudando a mim mesma, eu mudo o mundo ao meu redor. E essa é a beleza. E a gente vai numa corrente do bem, literalmente, né, em que aquilo que a minha sogra, exemplo básico, né, a minha sogra fazia e que me incomodava demais, hoje eu olho para ela com amor e digo assim, é o que ela tem para dar, né? E aquilo que eu revidava quando ela fazia alguma coisa que eu não gostava e que provavelmente eu sequer, provavelmente digo porque a minha memória não registra essa parte, eu devolvia de uma forma ríspida porque estava entalado na garganta. Quando eu não respondo de uma forma rígida, eu paro de retroalimentar aquele comportamento que era exatamente o que eu não gostava. Então, a minha sogra nem tem noção do que é constelação, mas ela está sendo constelada no momento em que eu me constelo, né? Então, quando eu faço bem para mim, né, e a gente não tem problema nenhum em ser autorreferente, né, isso não é egoísmo, muito pelo contrário, é a compreensão da interdependência, né, o quanto eu estar bem influencia todos que estão ao meu redor. Né? Tem uma frase, se não me engano, é da Maria Bethânia, ou pelo menos é de uma música da Maria Bethânia, que eu acho linda, que diz assim, a tristeza é uma forma de egoísmo. Porque o que você faz quando você está triste? Você atrai as atenções, as energias, você suga, você se torna um grande aspirador energético de tudo que está ao seu redor, porque você se coloca, não, que coitadinha de mim. Então você para o que você está fazendo, que é importante para você, para me dar atenção, porque eu estou aqui à míngua, né? Então, eu me torno, quando eu não estou bem, quando eu não estou no meu lugar no sistema, eu me torno um nó. Eu me torno um nó no sistema. Quando eu consigo fazer um movimento, primeiro de humildade, né? Porque o primeiro passo para eu ver que tem alguma coisa fora do lugar é eu reconhecer que tem algo fora do lugar em mim e que eu preciso consertar a mim. Porque se eu não acertar isso em mim, eu não vou conseguir acertar em ninguém. Então, outro dia, dá um exemplo bem, bem típico. Até ver se não tem nenhum nome semelhante. Não vou entrar em confidência nenhuma, mas enfim, não, tá bom. A pessoa me procura para dizer, olha, eu tenho tal idade, eu já sou, né, da terceira idade, eu tenho um filho que não me respeita, que quer mandar em tudo na minha vida, que botou a mão no meu dinheiro, que mandou me internar contra a minha vontade, que não deixa eu sair para passear com as pessoas que eu gosto, e eu estou quase enlouquecendo com isso, então eu preciso trabalhar a minha relação com meu filho. A primeira pergunta que eu fiz para a pessoa foi, você tem um advogado? Né? Porque seu filho te interditou? Não, não me interditou. Eu falei, então como é que ele conseguiu fazer essas coisas todas? Né? Maior de idade, vacinada, capacidade civil, tudo direitinho, então, bom.
Aí eu falei, e terapia, né? Você vem fazendo terapia? Porque isso é um diagnóstico anterior até para a gente saber se a constelação pode ser usada, porque a gente, para fazer constelação, você precisa ter uma pessoa que tenha, né? Você não pode expor a pessoa a algo que ela não vai nem entender, né? Então, ela pode sentir, aliás, diga-se de passagem, Bert Hellinger constelava até os esquizofrênicos graves. Mas não estou falando que é o caso, não, mas enfim, né? Uma amnésia inicial. E aí a pessoa fala, não, eu faço terapia de família com meu filho há um tempo, mas eu não gosto do terapeuta, o terapeuta me desrespeita o tempo todo. Né? Bom, então eu quero constelar o meu filho. Eu falei, olha, desculpa, eu só posso constelar a senhora, né? Porque é a senhora que está aqui, é a senhora que me procurou, e eu não tenho autorização ética da própria técnica para constelar ninguém que não esteja aqui. Agora, eu lhe digo de antemão que a primeira coisa que precisa ser... Eu preciso da sua concordância para entender que a primeira imagem, a primeira pessoa que tem que ser transformada é a senhora com a senhora mesma. Se a senhora não mudar a imagem de si mesma, a senhora não vai mudar a atitude de ninguém ao seu redor. Porque tudo parte da gente, a gente só muda a nós mesmos. É muito fácil a gente fácil entre aspas, não estou dizendo que é agradável, né? Mas é muito mais zona de conforto, né? Que não significa ser confortável, é muito mais automático a gente olhar para fora e dizer, a culpa é dele. A culpa é dele porque ele faz isso assim comigo. Aí ela falou isso, não, porque quando eu tinha marido, ele não fazia isso comigo. Agora que eu não tenho marido, ele faz. Então era o marido que estava no lugar de adulto, né? Então, enfim. Então, o que eu quero dizer para voltar para a pergunta da Vivian, né? A primeira atitude para se constelar é entender a sua responsabilidade no que quer que seja o assunto que a gente vai constelar. Não significa culpa. Significa que se está no teu quintal, é teu. E se está acontecendo na tua vida, é porque você tem condições de superar. Na medida, no ritmo da sua vontade, livre-arbítrio e pronto. Enquanto a gente fica numa atitude de criança que reclama dos outros, a gente não consegue mudar nem a nós, nem aos outros. Então, quando eu me coloco nesse lugar melhor, de decisor da minha própria história, quando eu abro mão do meu lugar de vítima, porque isso não é fácil, né? Então, tem um grande constelador alemão também, que é muito conhecido na área da saúde, ele é médico e é constelador. Ele fala, quando a pessoa chega para constelar um sintoma, a primeira coisa que ele pergunta para a pessoa é, você está disposto a abrir mão dessa amiga, enxaqueca, vesícula supurada, rim, sei lá o que, pedra no rim, seja o que for, né? Porque a doença, ela traz benefícios secundários, né? Assim como o conflito. Eu acho que conflito e doença é igualzinho. O conflito é uma doença no corpo relacional. A doença é no corpo físico material. Mas quando a gente abre mão de uma doença, a gente tem que colocar alguma coisa no lugar. E esse algo no lugar, normalmente, nos traz uma grande responsabilidade. Porque, no dizer de Bert Hellinger, né, o conflito / doença foi a melhor forma que o sistema encontrou de sobreviver a uma situação difícil. Então, essa tomada de responsabilidade é para os fortes. É para quem está realmente disposto. E não tem nenhum problema se a pessoa vem para uma constelação, querendo olhar, chega, vê, é isso que está fora do lugar, o preço que eu tenho que pagar é assumir isso, isso e isso, é abrir mão daquilo, daquilo e daquilo, que normalmente inclui mágoa, inclui apontar dedo, inclui transferência. E aí eu decido que não é o momento ainda. Ok. Só que pelo menos o reclamômetro vai dar uma baixada. Porque eu já entendi que eu tenho opção. Né? Porque grande parte
das teias da vida que nos mantêm estagnados são baseados numa percepção de que eu não tenho opção. Eu me lembro que quando eu estava no curso de constelação, e a gente fez um módulo super pesado, falando de saúde física, espiritual e etc., em todos os corpos, né? Uma colega minha, que é terapeuta, enfim, tem uma vida bem diferente da minha, na semana seguinte, a gente sempre tinha um encontro para meio que digerir o que tinha sido o módulo e tal. E aí a minha colega vira e fala assim, não, porque eu tive que desmarcar 3 dias de consultório para poder contemplar e digerir tudo que a gente viveu naquele fim de semana. Aí eu olhei para ela com toda a minha sinceridade e falei assim, isso existe? Né? Isso pode? Pode você cancelar compromisso de trabalho para você cuidar de você? Eu não sabia que isso, sinceramente, isso nunca tinha me passado pela cabeça. Eu falei, existe essa opção também. Então, se eu estou cansada, se eu estou, né, com um backlog grande de emoções para serem digeridas, é minha responsabilidade, porque eu tinha essa opção. Só que eu, sinceramente, no meu sistema, não sabia que eu tinha essa opção. Aprendi com ela. Então, é esse sair de um lugar de vítima e entrar num lugar de decisor que opera um efeito em tudo que a gente olha. A gente cresce de dentro para fora, de fora para dentro com a constelação e tudo ao nosso redor. Né? E aí a gente vai expandindo esse exemplo, reverberando esse exemplo, e as pessoas começam a ficar curiosas. Nossa, que interessante! Não era você que estava sempre reclamando de sei lá o quê? O que aconteceu na tua vida? Né? Aí tem um memezinho que eu recebi logo que eu comecei a fazer o curso de constelação, que eu adoro, que é um papo, né, assim, uma mesa de café, café tipo, né, um Starbucks da vida. Aí tem uma lagarta de um lado e uma borboleta do outro, né? Aí a lagarta fala assim, nossa amiga, você tá tão diferente. E aí a borboleta responde, constelei. Então, é mais ou menos esse o efeito mega da constelação, mas ele começa apenas por nós. E eu, para ser muito sincera, falando da empresa, lembrei, porque eu ia dizer que eu não estava lembrando do resto da pergunta. O que acontece dentro de uma empresa? Né? Agora eu vou mudar completamente o cenário, mas a realidade humana é a mesma. Eu hoje trabalho dentro de uma empresa, eu sou ouvidora de uma empresa que passou por muitos traumas. A empresa passou por muitos traumas. A empresa tem alma, né? É uma alma coletiva. Ela compõe e é composta, obviamente, por aqueles que estão lá trabalhando no dia a dia, por aqueles que já trabalharam lá, lembrando que pertencer é para sempre. Então, se você fez parte da história daquela empresa, mesmo que ninguém fale mais o seu nome, mesmo que o arquivo lá do seu número funcional, no seu crachá, já nem exista mais, porque na época não tinha banco de dados eletrônico, mas você faz parte da história daquela organização e ela vai para sempre fazer parte da sua história. E enquanto você está lá dentro, ela pode te adoecer seriamente. Né? E normalmente a gente fala do adoecer porque quando ela te rejuvenesce e te fortalece, ninguém vem para a constelação. Né? Então, a gente muitas vezes não se dá conta do quanto da nossa energia, da nossa vida, fica, vou usar a palavra negativa, mas ela também existe na versão positiva, contaminado por aquela energia coletiva. Então, qual é a maneira da gente curar uma empresa doente? Se não colocar no lugar o que estava fora dele. Então, constelar empresas é uma coisa linda, porque você não está impactando só a vida daquela pessoa que veio constelar. Seja o diretor de RH, seja o CEO, seja o diretor do conselho de acionistas, seja o funcionário da loja 553. Né? Você, ao constelar uma pessoa em relação
ao lugar dela naquele sistema, opera o mesmo efeito que na família, né? Você constela um e beneficia a um sem número. Então, não dá muitas vezes, e esse é um erro muito frequente nas empresas, não dá para você achar que você vai mudar o CPF de quem senta naquela cadeira e os seus problemas estarão resolvidos, né? Esse pode ser um pedaço da cura, né? Então, se você tinha lá uma pessoa viciada em fazer as coisas de uma determinada maneira, resistente à mudança, e aí a cada proposta de mudança de cultura ou de projeto de melhoria, sei lá das quantas, a pessoa diz assim, não, mas aqui sempre foi assim, né? Isso quando diz, porque muitas vezes é uma sabotagem até inconsciente. Ele não sabe o que está falando, vários antes dele já tentaram fazer e ninguém conseguiu, então vai continuar sendo assim, e a Rádio Corredor toca o bonde, e presidente atrás de presidente vai pedalar sem sair do lugar, né? Não tem como mudar uma estrutura cultural tão profunda, principalmente de sobreviventes de trauma, que aprenderam a sobreviver com muitas camadas de máscara, se a gente não mexer numa estrutura sutil, que a maioria dos executivos não olha. Então, né, tem uma frase do Einstein para isso, né? O Einstein dizia que você não consegue resolver um problema pensando da mesma maneira que pensava quando criou o problema. Então, simplesmente mexer na maquiagem é perda de tempo e de dinheiro, coisa que ninguém quer fazer no mundo empresarial. Quando a gente está realmente disposto a olhar para essas camadas mais sutis, aí a gente tem uma chance real de mudar de dentro para fora. Aí a gente pode transformar a confiança, e a confiança transforma todo o resto. Então, tinha mais coisa na sua pergunta, né? Não, aí tá ótimo. Era para a gente, né, começar a visualizar as distinções de uso das constelações. E aí minha sugestão seria a gente avançar, e aí te faria essa pergunta em concreto, que é como é que a gente pode olhar hoje para as constelações, para a constelação e para a mediação? Quais são os pontos de interseção? Como é que elas podem caminhar lado a lado? Ou também, se é possível, a gente trazer ensinamentos da constelação para dentro da mediação? Como é que você olha esses dois institutos, você que é mediadora e consteladora? Eu acho que essa é uma pergunta que nosso público massivamente de mediadores aqui está aguardando, né, ansiosamente. Bom, eu escrevi um capítulo de um livro sobre direito empresarial e do consumidor, em que eu falei de mediação e constelação nessa estrutura das empresas e, obviamente, na relação com o consumidor, porque era o tema do livro. E falei de ouvidoria, porque, enfim, é o chapéu que eu uso hoje, enfim. E na primeira edição do livro, que esgotou, graças a Deus, rapidamente, eu colocava uma grande dúvida sobre a possibilidade de vestir os dois chapéus ao mesmo tempo. E coloquei a minha dúvida ética, sobretudo em relação à questão da neutralidade, porque é uma neutralidade diferente, né? O constelador, ele não tem intenção quando ele abre o campo. Ele não está preocupado, não é nem em chegar a acordo ou não chegar a acordo, ele não está preocupado com o que vai acontecer. Ele sabe que se ele colocar o essencial, se ele acertar no essencial, o essencial vai falar por si só e pode falar alguma coisa que ele jamais imaginaria. É o que normalmente acontece, diga-se de passagem. O mediador, embora ele não tenha interesse no acordo, embora ele não esteja ali para colocar a verdade dele no conteúdo do que vai ser o resultado, mas ele tem a intenção de facilitar um resultado, um acordo, né? E isso é diferente, é muito diferente. Uma outra coisa que é diferente é que a mediação, por melhores que sejam as perguntas, né? E eu tenho certeza que o seu rol é top, 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 mas essas perguntas surgem a partir do seu mapa mental, né? Que quanto mais treinado, quanto mais experiente, quanto mais consciente, sensível, melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Mas ainda assim é um mapa mental, que vai interagir com o mapa mental das partes. E nisso vai haver uma
né? Uma complementariedade que vai gerar um resultado alquimicamente diferente, né? Não é nem aquilo que você já era, nem aquilo que eles já eram, a interação faz com que todo mundo se transforme. E isso é sensacional. Só que na constelação, né, o lugar do constelador, ele é muito menos, eu falei o ponto anterior, né, muito menos intencional, consequentemente, o material dele, né, que seja para fazer perguntas, seja para encontrar os elementos essenciais, é menos relevante ainda, porque o campo vai falar. Então, quando a gente faz, sobretudo a constelação com pessoas, né, com seres humanos que revelam o que sentem sensorialmente, como a gente falou no início, o campo vai mostrar que o constelador está redondamente errado em determinadas coisas, e aí para tudo, tira aquilo do campo e começa de novo, e tudo bem. O campo é soberano, não tem padrão mental do constelador que possa atrapalhar uma constelação, a menos que fuja da ética e do mínimo de técnica, né? Porque também tem constelação manipuladora, tem constelação alucinada, tem de tudo, né? Do momento em que você tem, para uma intervenção desse nível de sutilidade, cursinhos online de 4 ou 5 aulas, bom, né? A gente conhece isso do campo da mediação também, né? Inclusive, isso foi estudado como uma das causas de adoecimento físico de muitos consteladores, né? Quando você não utiliza adequadamente né, a base metodológica da constelação, seja por uma questão de boa fé ou não, ou até de forma bem intencionada a pessoa foge, só compartilhando aqui um pouco, isso foi relatado como uma preocupação no âmbito da constelação do adoecimento físico, porque você traz aquilo para o seu campo, né? Então, a importância de você ter um cuidado imenso no lugar de constelador, que você interage com o campo dessa forma tão direta e com essa responsabilidade. Ainda que os nossos mediadores também possam, né, se ver penetrados aí pela dinâmica do conflito, mas de fato são situações diferentes. Só para agregar um pouquinho a sua fala, Gabriela, mas te deixo à vontade para prosseguir. Tem uma frase da Sophie Hellinger, eu pessoalmente não morro de amores pela Sophie Hellinger, não. Tá? Ela é um estilo muito diferente do Bert Hellinger. A viúva do Bert Hellinger, para quem não sabe. Ela tem milhões de predicados, obviamente, ele não escolheu por acaso, e ela é hoje, né, a detentora do método original, como ela diz, como se isso fosse uma propriedade, um trademark dela, né, que enfim, é a antítese do que ele propunha, né, no sentido de oferecer ao mundo. Mas, enfim, no primeiro workshop que eu fiz com ela, ele ainda era vivo, e ela falou para umas pessoas que fizeram algumas perguntas, ela falou assim, a gente ainda não sabe para onde tudo isso vai. A gente não sabe com que nível de intervenção energética a gente realmente está trabalhando. Então, tem pessoas que se viciam na constelação como se fosse um oráculo, né, e querem constelar uma vez por mês. Não é isso, não é para isso. A gente tem que ter respeito pelo nível de responsabilidade que a constelação nos alça. Só que não é uma responsabilidade de quem intervém, é exatamente uma responsabilidade de quem respeita o que vem, sem julgar, sem querer manipular. E quando isso pesa, né, a gente está lidando literalmente com um reconhecimento de alma, que o Bert Hellinger falava, embora ele não quisesse usar muitas expressões da espiritualidade propriamente dito, como a gente trabalha, e que, obviamente, eu vejo 1 milhão de outras conexões aí, mas isso dá uma outra live, que eu também adoro esse assunto. Mas, assim, hoje em dia, a Sophie Hellinger fala direto, inclusive um dos principais produtos da Sophie Hellinger é o que ela chama de Cosmic Power, que é um tipo de meditação que te leva aos estados alterados de consciência e que interage com a constelação. Eu não fiz o curso, então não sei dar detalhes, mas eu sei que é Mega Blaster e que você entra chá de cogumelo na veia natural. Então,
Então, a gente não sabe para que nível isso nos leva. Então, a gente tem que ter muito respeito. E aí, juntando, o fato da gente ser mediador ajuda muito. O fato da gente ser, antes de ser constelador, ser mediador, a meu ver, ajuda muito, porque a gente já trabalhou muitas camadas da neutralidade. Isso nos coloca num lugar muito mais respeitoso diante da história da pessoa que está na nossa frente. A gente tem muito menos tentação de querer saber o que é bom para ela. Então, isso literalmente nos libera os ombros. A gente não tem obrigação nenhuma da pessoa sair dali decidida a trilhar no território. A gente simplesmente entrega o mapa. O que ela vai fazer com isso, realmente, assim, a gente pode até torcer para que tudo de melhor aconteça para ela, mas a gente entende que o melhor para ela é aquilo que ela está preparada na medida em que ela tem capacidade de tomar responsabilidade. Ponto. Isso é muito sério, realmente. Mas, assim, o que eu quis dizer é que, a partir de uma ética razoável, não tem como errar, porque não sou eu que faço. Eu só facilito, eu só olho para o que está posto. Eu olho para o fenômeno. E é o fenômeno que fala, é o fenômeno que conduz. Eu só preciso estar aberta a ele. E num lugar de muita humildade. Então, assim, quando as pessoas fazem curso, eu mesma faço um monte de curso de constelação online, vou fazer outro semana que vem, mas a partir de uma base que eu já tinha. Né? A pessoa se formar apenas online num curso de 3 fins de semana, né? Eu acho uma loucura. Né? A mesma coisa que você operar a barriga de alguém porque você leu 3 livros. Né? Não faz o menor sentido, a meu ver. Né? A gente tem que trabalhar isso de dentro para fora. E aí, só voltando para as conexões com a mediação, né? Então, na primeira edição do tal livro, eu coloquei essa dúvida. A segunda edição já é completamente diferente. Eu já coloquei uma certeza, porque eu constelei. Eu constelei a Gabriela, né? Até num curso da Hellinger mesmo. Eu pedi para o constelador colocar no campo a minha dúvida se eu poderia usar chapéu de mediador e chapéu de constelador ao mesmo tempo. Porque o que eu estava fazendo até então, eu usava tanto elementos, né, objetos, em reuniões individuais de mediação. Antes de eu saber que isso era constelação, eu já levava alguns objetos, no início era cristais, depois bloquinhos de madeira e tal, e dizia assim, me mostra em 3D o que você está dizendo. E a partir do que a pessoa botava na mesa, aí eu fazia perguntas em cima do concreto. Então, isso eu já estava usando antes de começar o curso, não chamava de constelação. Depois eu comecei a trabalhar em parceria com consteladora, e aí ela constelava e eu fazia as perguntas de mediadora. Né? Então, a elaboração do pedido, digamos assim, eu era um misto entre cliente e consteladora. Eu era como se fosse uma interface para que aquela constelação servisse a uma mediação. Mas quem constelava era uma pessoa que só constelava. Tá? E eu, muitas vezes, atuava só olhando, como muitos terapeutas fazem, que acompanham seus clientes em constelação para depois trabalhar o conteúdo na terapia. Então, eu também fazia isso enquanto mediadora. E aí eu continuava com a dúvida de se eu podia usar os 2 chapéus. Aí eu pedi, ele colocou no campo uma pessoa representando eu completa, uma pessoa representando a Gabriela mediadora e uma pessoa representando a Gabriela consteladora. Aí a Gabriela inteira olhava para as duas, né, no início, assim, tipo, para onde eu vou, né, quem sou eu? E aí, dali a pouco, ela chegou para as duas assim, e as 3 se abraçaram, e esse abraço foi uma alegria. E aí eu entendi que eu podia fazer as 2 coisas, mas isso não quer dizer que eu vá usar os 2 chapéus ao mesmo tempo, o tempo todo. Não quer dizer que eu possa vender uma mediação e constelar. Não quer dizer que eu possa vender uma constelação e mediar. Né? O que eu entendo é que tem muitos níveis de interface a partir do que a constelação e a mediação mudam na nossa visão do mundo e das relações. Então, só o fato das minhas perguntas se tornarem mais sistêmicas
da minha maneira de entender o que está acontecendo, chegar no nível de ver a criança ferida, que pede pelo amor de Deus, olha para mim, porque isso me faltou a vida inteira e eu procurei o meu pai em todos os homens que eu encontrei. Né? E entender no pedido de uma, por exemplo, tá? Né? De uma mulher que diz para o homem assim, olha, mas eu preciso que você me dê notícia quando você volta do futebol. Então, o que essa criança ferida dessa mulher está pedindo? Né? Eu preciso me sentir protegida, eu preciso me sentir vista, eu preciso me sentir parte, enfim, né? Cada caso. Mas essa visão mais profunda do fenômeno que está acontecendo o tempo todo naquela interação também é interação da constelação com a mediação. Eu consegui me entender enquanto mediadora, ordens da ajuda, até que ponto eu estou facilitando uma decisão que é deles, até que ponto, a partir de que ponto eu estou querendo salvá-los porque eu não suporto vê-los em conflito. Ou porque eu não suporto ver nos registros que eu não vou chegar num acordo. E aí eu tenho que trabalhar esse não suportar em mim, não neles. Eles não têm essa culpa. Então são tantas as maneiras da constelação ajudar na nossa vida, e o objetivo da constelação e da mediação é tão afim, que são infinitas possibilidades de auxílio mútuo, né? De enriquecimento. E eu acho também que a própria trajetória de crescimento dessas duas matrizes, ela ainda vai dar muitas respostas para a gente. Eu acho que me parece também que é algo em construção, algo que a gente está elaborando. Eu achei muito bonito, Gabriela, você ter constelado a sua dúvida, né? Dos duplos chapéus e receber do seu campo a sua resposta, né? O que também como é que você acolhe esses dois instrumentos. E aí, aprofundando um pouco essas questões que você está trazendo, né, das sutilezas e das delicadezas, então, ainda que a gente utilize esses dois chapéus, a expressão sua, a gente não pode usá-lo o tempo todo, né, e se for fazer de uma forma cuidadosa, do que eu compreendi da sua fala. E se a gente pudesse, assim, mencionar para os nossos ouvintes aqui, aquelas pessoas que são mediadoras e que são consteladoras e que estão vivendo essa questão, que cuidados, que sugestões de cuidado você daria numa interface dupla entre os dois institutos? O que você já situou como uma zona de cautela e de cuidado para que o que nasce para ser uma coisa que agregue, né, que gere mais valor, ela não gere conflito interno, né, por uma metodologia também que tenha lá as suas diferenças uma da outra? O que você diria, né, para o nosso público? A gente não pode, por exemplo, se a pessoa chega e faz um pedido, né? Eu queria constelar determinada situação com um fulaninho. Eu estava num workshop de constelação com um constelador estrangeiro e uma senhora foi lá e queria constelar a relação de casal dela. E aí, como era, né, esses workshops gigantes que tem 500 pessoas e tal, o constelador perguntou para ela assim, o seu parceiro está aqui? Tá, sim. Então eu não posso te constelar. Né? Porque uma coisa é você constelar você numa relação. Outra coisa é você constelar você com outra pessoa que está presente e que não quer ser constelada. Né? Então, quando a gente está numa mediação e eventualmente surge uma situação em que a constelação pode ser muito bem-vinda, a gente como mediador pode oferecer. Eu posso constelar, obviamente, em reunião individual, eu jamais faria em pessoas que estão em conflito, eu jamais constelaria as duas ao vivo ali na minha frente, mesmo que seja com bonecos, né? Ou na frente de quem quer que seja. Porque eu não vou expô-las aquilo que é o emaranhado de cada uma, que muitas vezes não tem nada a ver com o outro. Né? O que a gente vê numa constelação frequentemente é algo que o cliente nunca podia imaginar que era aquilo que estava gerando aquela pedra no sapato dele. Então, é muita exposição. Pessoas que estão em conflito, sobretudo, se a gente estiver num cenário de reflexos jurídicos,
jamais deveriam ser, a meu ver, consteladas em conjunto. Aí você tem que ter o cuidado de constelar em reunião privada, coisa que eu já fiz várias vezes também. Então você constela um, constela outro. Só que das várias vezes que eu fiz, a maioria eu fiz antes de começar a mediação. Então você constela, constela. Enxergou uma interseção? Obviamente que é uma constelação com a intenção de ver algo relacionado ao conflito que está posto, né? Enxergou uma interseção? Quando a gente vai para a mesa de mediação, já vão ambos olhando para o mesmo lugar. Facilita muito. E quando não enxerga a interseção? Não tem que ir para a mediação. Não concordar em acordar tem que estar tudo bem. Tem situações que não tem solução no mesmo nível de poder decisório disponível. Então, você vai, né, eu gosto muito do exemplo de Romeu e Julieta. Romeu e Julieta viveram, né, em famílias que vinham de gerações, claro que é uma ficção, mas é uma ficção que traz muito do inconsciente coletivo, gerações e gerações e gerações de Montecos e Capuletos que só sabiam se matar uns aos outros. E aí nascem um menino e uma menina que se amam. Qual é a única opção para eles ficarem juntos, senão a morte? Eles só podiam ficar juntos através da morte. Era a única maneira deles pertencerem a um ao outro, sem deixar de pertencer às suas respectivas famílias. Então, o não acordar, muitas vezes, é sistêmico. Eu não tenho autorização do meu sistema para apertar tua mão. Porque por gerações e gerações e gerações, né, você representava o algoz de todos os meus. E por aí vai. E eu me casei com você só para que isso ficasse mais nítido. E tem que estar tudo bem. A questão é como é que cada um vai colocar isso no seu peito. E às vezes não é naquele momento e pode ser mais adiante. Então, inclusive, a opção de não entrar na mediação precisa estar disponível se você se dispõe a primeiro olhar sistemicamente para o campo. Então, eu acho que esses cuidados são suficientes, né? E fora isso, são adultos. Então, pode acontecer, como eu já tive caso também, o cara não queria ser constelado, a mulher queria. E aí, né, você se importa que ela seja constelada por mim e depois a gente vá para a mediação? Não, não me importo, muito pelo contrário. Ela já constelou uma vez e fez muito bem para ela. Que bom! Constelei a mulher e o que apareceu era algo que não tinha nada a ver com o Zezinho das coisas. Era uma relação, uma dificuldade gigantesca dela com o pai dela, que ela refletia em todos os relacionamentos dela. Então, do momento em que eu ajudo ela a ficar melhor com aquela relação da vida, do sistema original dela, tudo que for acontecer com o Zezinho das Couves vai ser melhor do que seria sem a constelação. Até porque ela já entendeu que ele não tem culpa na história. Então, isso também pode acontecer. E esse cuidado que você mencionou no seu exemplo me parece muito importante da gente trazer relevo para ele, que é, de fato, levar ao conhecimento de ambas as partes a possibilidade de que o mediador ele atue como constelador em um, ou seja, com um deles, né? E que isso não seja feita à sombra do conhecimento de ambos, né? Então, acho que esse cuidado é um cuidado realmente que a gente tem que, de fato, ter, porque, de alguma maneira, fora do set de mediação, seria um outro tipo de contato, de vínculo, ainda que profissional, mas que me parece aqui que a transparência, nesse caso, ela é bem relevante, né? Até para a gente honrar os princípios da mediação. Elas não se antagonizam, né? Exatamente, exatamente. Como é muitas vezes, só para não perder o gancho, o MED-ARB, por exemplo, é muito discutido, né? Mediação seguida de arbitragem. Se pode ser o mesmo profissional a ocupar os dois lugares, os dois chapéus. A meu ver, é completamente diferente. Porque no MED-ARB você está saindo de um lugar de interventor neutro para um lugar de decisor. Exato. E que eu acredito no MED-ARB, como é feito em alguns lugares onde já existe muito mais sofisticação do uso dos dois métodos, em que você tem um profissional, um neutro, como eles chamam nos Estados Unidos, que é super experiente,
que é super rodado, tem muita quilometragem. Ele vai saber usar um chapéu e saber usar o outro chapéu sem que eles colidam. Mas existe ali um temor óbvio de uma transferência de conhecimento para quando o cara for decisor. É completamente... Nesse assunto, a neutralidade da mediação e a não intenção da constelação se harmonizam lindamente. Não tem problema, a meu ver, e na minha experiência. Exatamente. E aí, trazendo também aqui uma referência para agregar um pouco a sua fala, né? Posso compartilhar também de experiências em relação ao uso da mediação e da constelação. Você mencionou, né, na preparação, uma constelação como uma possível preparação e otimização até dos resultados de uma possível mediação, né, dentro de uma linha. E queria só trazer também um exemplo vivido, um caso de um pai que buscou a sua filha depois de uma ausência de contato por muitos anos, né? E ele era uma filha adulta, ela já era médica, mas houve uma ausência de diálogo completo por mais de 8 anos, né? Então ele busca fazer isso através da mediação, porque essa filha ela se recusava a ter qualquer tipo de contato direto, então ele pediu a mediação como uma maneira, né, de ter uma interlocução. Naquele momento, as feridas ainda eram muito profundas para essa filha, né? E ela, embora o convite à mediação foi um passo além das possibilidades que ela tinha naquele momento, mas ela não se sentia ainda pronta para fazer esse contato direto, né? Então, o que a gente fez nesse caso foi convidá-lo, se ele quisesse, para, ao invés de fazer um fechamento breve da mediação, né, na medida em que a autonomia da vontade ela é um dado da realidade, muito embora a gente tenha feito contatos de forma bastante consistente com essa moça, ela recebeu muito bem os contatos, mas ela não queria, não estava pronta para um encontro direto ou para dar seguimento àquilo naquele momento, foi ofertado a ele a constelação. E foi muito revelador ali o que aconteceu, né? Ele era uma pessoa que tinha suas dificuldades cognitivas, então a própria visibilidade do campo para ele comunicou de uma maneira até mais profunda que a nossa lógica conversacional da mediação para aquele perfil, aquele homem com aquelas dificuldades que ele apresentava, né? E foi uma maneira muito bonita da gente poder fazer um fechamento naquele espaço da linha do tempo, né? Com o que era possível e os saltos que foram possíveis através dali, que o tempo vai dizer o que acontece, né? E quiçá aquilo prepara terreno para que no momento posterior aquela reconfiguração sistêmica possa se dar de alguma maneira em que esse encontro, seja através da mediação ou o encontro direto, ele se dê adiante, né? Então, só aqui para ilustrar um pouquinho, a Gabriela é uma grande conhecedora de ambos os assuntos, mas trazer aqui essa experiência que me parece fértil, da gente pensar os dois institutos também com a nossa criatividade, né? A partir do que surge e a gente imbuído desse espírito, né? De uma gestão positiva de conflitos que seja eficaz, que seja cautelosa, que respeite toda a principiologia de cada instituto, mas a gente poder pensar criativamente, porque muitas respostas a gente ainda vai construir, né, Gabriela? O livro está aberto para ser escrito aí de ambos os institutos. Bom, eu guardei aqui para o final a gente honrar o nosso compromisso de trazer as perguntas do público para a Gabriela, né? Vamos ver quanto tempo a gente tem para poder caminhar. Aí, Gabriela, eu vou selecionar algumas perguntas aqui e você me diz como é que a gente está de tempo, tá? Então, vamos seguir a lei sistêmica da ordem. A questão é que eu adoro falar sobre essas coisas, então, assim, por mim, a gente vai até de manhã. Agora, eu imagino que esteja todo mundo com fome também. Então... eu vou propor aqui da gente seguir a lei sistêmica da ordem, né? Então, eu vou seguir a ordem aqui das perguntas que foram propostas, né? Para ser coerente aqui com a nossa linha. Vamos lá. Se vocês me corrijam, tá? Vamos lá. Aqui alguns comentários de felicitações. Eu mando um beijo carinhoso aqui para todos que fizeram comentários carinhosos, tá? Então, a primeira pergunta aqui que eu estou vendo na ordem é a relação entre a constelação e a física quântica. Se você pode comentar algo sobre isso. Eu posso comentar o tiquinho que eu sei. O que eu entendo de física quântica, né? A física quântica ganhou uma notoriedade muito através do Fritjof Capra, que começou falando sobre a física ecológica,
e que basicamente diz, eu sou apaixonada pela obra do Fritjof Capra, um dos autores que mudou minha vida há muitos anos, e ele começou a falar de ecologia no sentido dessa interligação que supera e contradiz a lógica aristotélica de que as partes podem ser analisadas independentemente umas das outras. Então, ele foi o primeiro a ver que, assim, não adianta você olhar para o coração e não olhar para o rim, né? Porque é um sistema só. Né? Se tem alguma coisa errada num canto, de alguma forma, isso vai ser representado em todos os outros órgãos. Então, você tem que olhar para o conjunto, senão você não entende o que está acontecendo. E isso, obviamente, o campo, obviamente, é quântico. E o efeito, né, como a gente falou antes aqui, o produto da constelação é quântico. Porque do momento em que o cliente enxerga o que estava fora do lugar e dentro do coração dele bota num lugar melhor e começa a atuar a partir dessa nova colocação, desse novo lugar relativo, todo o sistema está mais próximo do seu lugar. Então, todo o sistema começa a operar de uma forma mais sustentável, mais harmônica e, consequentemente, melhor. E isso não necessariamente vai ser... Às vezes é observado a olho nu. Então, eu já fiz uma constelação, por exemplo, que a cliente me perguntou assim... o que ela queria ver era a relação dela com o homem ideal da vida dela. Não era nem exatamente... O propósito ali não era nem exatamente uma constelação. Era um exercício sistêmico. E ela queria ver o que me falta compreender sobre o homem ideal da minha vida. Isso numa relação em que ela estava em crise, né, numa relação amorosa já estável de muito tempo, que ela achava que era o homem da vida dela, mas que não estava funcionando, murro em ponta de faca. E aí, quando a gente fez a constelação, no dia seguinte, o que a constelação mostrou, basicamente, né? Que ela era um mulherão tão super mulher, né? Aquela pessoa assim, inteligente, bonita, trabalhadora, autossuficiente, blá, blá, blá. E o cara era um cara também muito inteligente, muito tarará, tarará, mas ele olhava para ela como que dizia assim, não, peraí, é muito para mim. É muito para mim, eu não tenho o que essa pessoa precisa, assim, né? E aí, no dia seguinte, ele foi lá e terminou com ela. E ela não conseguia entender como assim, né, dele terminar comigo se, na realidade, quem botava a relação em xeque o tempo todo era eu. No dia seguinte de manhã, né? Aí, bom, estão juntos até hoje, tá? Final feliz. Então, o que aconteceu? Ela começou, a partir daquele estímulo na constelação, ela começou a ver como ela se comportava em relação a ele, em cobrar dele determinadas atitudes, enfim, que ele não estava pronto para entregar, e que, na realidade, não era o que ela realmente queria. Era como se essas cobranças eram símbolos familiares, eram padrões de comportamento familiar, que na realidade não era o que fazia ela amá-lo. Então ela teve a oportunidade, depois ele terminou, foi aquele choque, passaram uns dias separados e tal, não sei o quê. Daqui a pouco ele telefona, manda flores, piriri parará, isso é impulso. E aí há uma nova chance. Só que nessa nova chance, ela é outra pessoa, né? Porque ela se deu conta, né, que aquela cobrança toda não era dela, era de um padrão familiar do qual ela já estava capaz de se despedir. E 2, a falta que ele fez para ela. Então ela começou a olhar para o fulaninho possível e começou a olhar para si mesma como só ela, ocupando o lugar dela e não o lugar de tantas outras mulheres para quem os homens faltaram nas suas vidas. Então, são resultados, digamos assim, quânticos, porque você não tem como
evitar que essa energia perpasse. E ela vai... O cara nem sabia que ela tinha constelado. No dia seguinte, de manhã, ele aparece. E tem um milhão de outros exemplos, é porque esse é recente. Excelente, uma bela história, né? Muito bonita. Eu vou seguir aqui, então, com as perguntas, tá? Vamos lá. Tem uma outra pergunta, na verdade, aqui que veio até antes, em respeito à ordem, né? O nosso compromisso com a ordem. Em que momento, na mediação, se usa a constelação, se pedir autorização das partes envolvidas para realizar? Como seria a logística no dia a dia? Acho que a Gabriela já comentou um pouco sobre isso. Se quiser complementar algo, Gabriela, sobre a questão logística dos institutos compartilhados, ou posso passar também para a próxima pergunta, como você ficar mais à Só vontade. um comentário de semelhança, né? Tanto na mediação quanto na constelação, a gente precisa ter ambientes protegidos. Então, é muito comum, né, na mediação, você ter uma sala fechada, com mesa redonda, piriri parará. Para a constelação, você pode usar os bonecos em cima dessa mesa, e aí a mesma sala pode servir, mas você também pode constelar com pessoas. Então, obviamente, você aí precisaria ter um momento separado para isso, com os apoiadores e etc. Só que você não precisa, numa constelação, digamos, empresarial, você vai, constela com um grupo, etc., você não precisa revelar qual é a empresa, quanto é que está em discussão, quais são os produtos envolvidos, dando o exemplo da empresarial, né? Você pode simplesmente... Você está em duas Eu frentes entrei aqui? aqui porque se cair a minha rede, eu já criei um para não Ah, tá desconectar. bom. Tá bom. Dupla personalidade. Tá bom. Então, a gente pode tranquila... Ui, aí reverbera, tem que tirar um microfone. Pronto. Depois, se precisar, eu vou entrar rapidamente aqui no outro que já está aberto, só para Tá você saber. ótimo. Enfim, então a gente pode trabalhar em momentos diferentes, dependendo da logística que a gente precisar para fazer uma constelação com pessoas. O que é razoavelmente comum quando a gente faz uma constelação empresarial é a gente trabalhar dentro da empresa com o próprio staff da empresa. E aí, nesses casos, a gente tem que necessariamente trabalhar com o que a gente chama de constelação oculta ou fechada, que é os representantes não saberem o que estão representando até o final da constelação. E aí você tem só o cliente, quer dizer, um representante que tem que ser a figura máxima do grupo, seja o grupo que for, que sabe com o constelador quem é quem. Então, olha, eu vou botar fulaninho para representar o departamento de RH, por exemplo. E aí você... Mas o fulaninho que representa o RH não sabe quem está representando. Para que você possa trabalhar com um público que, se soubesse, traria seus preconceitos para o campo, que é o que a gente não quer. Perfeito. Maravilha. Vou passar aqui para a próxima pergunta. Quando o mediador observa que a constelação familiar seria útil como parte do processo de mediação, a gente já vem comentando sobre isso também, e especificamente sobre a forma de fazer o convite, né? Levar a questão, a ideia, a possibilidade da mediação, como é que isso pode ser feito de forma didática e sutil? No campo, né, de uma mediação já. Olha, na mediação privada, a gente é procurado por quem a gente é, né? Então, assim, o cliente que nos procura, que olha a gente na internet, que escuta a nossa live, é um cliente que já sabe qual é o nosso repertório. Então, é bastante fácil a gente dizer, olha, a meu ver agora a ferramenta mais adequada seria aquela, vamos combinar as ferramentas, quer fazer uma constelação, você já sabe que eu sou constelador, etc. Ou assim, se você não é constelador, né, e aí você se depara com uma situação que você acha que é útil a constelação, você fala, olha, você já ouviu falar de constelação? Se a pessoa não ouviu falar, né, você pode dar um Google, você pode pedir para conversar com um constelador, para que a pessoa avalie. De qualquer maneira, não pode ser obrigatório, não pode ser impositivo. Então, você vai trabalhar com a situação concreta, com quanto você sabe, com quanto a outra pessoa sabe, e com todas as possibilidades de você
colocar sem obrigar, né? Porque, claro, não pode ser obrigatório, nem uma coisa nem a outra pressupõe a voluntariedade das partes. E aí mandar pesquisar é o ideal. E muitas vezes, isso eu faço independente da conexão com a mediação, eu sugiro vários consteladores para a pessoa escolher, assim como eu faço com a mediação e com tudo, para a pessoa escolher aquele com quem se afiniza mais. E eu digo assim, experimenta, né? Havendo constelação em grupo, vai primeiro como apoio. A menos que a questão seja mega urgente, vai primeiro como apoio. Experimenta, experimenta, experimenta até você ter feito a sua decisão. Maravilha. Então, lembrando que o que eu estou fazendo aqui é trazendo as perguntas do grupo, né, para a Gabriela responder, conseguir fazer a troca rápida aqui. Eu estou só um pouquinho preocupada com o tempo, que já são quase 10 da noite. Aí a gente pode, de repente, fechar, se você preferir, com essa última pergunta, e aí eu te deixo bastante à vontade. Claro, para mim é um prazer, e eu acredito que o negócio está bom, porque a gente está com quase todo mundo aqui permanente, então até o final, não deve estar ruim. Mas essa pergunta me parece também interessante, porque ela vai dialogar com a advocacia, né? Então, a pergunta era sobre o advogado sugerir ou levar uma questão à mediação, como é que isso se dá, se é possível. Estou enriquecendo um pouquinho. A mediação ou a constelação? A constelação, perdão. O advogado levar a constelação, uma situação que ele esteja lidando. Da mesma forma, só que nesse caso, eu falaria tudo que eu falei antes para o mediador, mas, a meu ver, na advocacia tem, primeiro, tem duas coisas interessantes. Uma é a antítese do processo. Então, o advogado que entende que para o seu cliente o processo não vai ser útil, inclusive pode ser uma catástrofe. E aí ele vai ajudar o cliente a olhar para a constelação, seja qual for a metodologia, a constelação, a mediação e etc., como um caminho para a solução que não prescinde do jurídico. Né? O jurídico, os advogados nunca vão morrer de fome. Eles só precisam aprender a trabalhar para gerar resultado e não trabalho. Né? Vender resultado e não vender trabalho necessariamente. Então, como eu falei, muitas vezes a constelação como diagnóstico sistêmico é riquíssima. E você, ao fazer o diagnóstico no campo, você depois vai para um processo decisório lógico, racional, tradicional, com a ajuda do seu advogado. Ou com a ajuda do mediador, ou seja lá o que for. Então, o advogado que recomenda que o cliente faça uma constelação, até para ele próprio, cliente, conseguir entender o que ele realmente tem para pedir. Ou, ao longo de um processo judicial, eu já fiz algumas assim, sempre muito interessantes, principalmente processos de sucessão. Ao longo de um processo judicial, as partes se perguntam, o advogado se pergunta, o advogado coloca a pergunta para as partes: será que vale a pena continuar brigando? É a história do o bom acordo versus o mau acordo versus a boa briga, né? Será que isso vale a pena? O que essa alma está pedindo? Né? É muito comum, uma vez eu fiz uma constelação para uma situação de herança, em que a cliente veio, ela falava assim: eu estou cansada de brigar. Eu passei quase a minha vida adulta inteira brigando com os meus irmãos, eu não quero mais isso. Embora tudo leva a crer que o processo... enfim, que teve falcatrua no processo, que eu ainda posso ganhar, que mais um recurso eu chego no meu ponto, mas eu não quero! Tá errado isso? Eu não querer? Não tem nada errado. Vamos olhar o que a tua alma quer, o que teu espírito quer, o que a tua família... Né? Vamos olhar. E aí você abre o campo e todas as fazendas, todos os imóveis se deitam no chão e ficam lá. A Juliana participou dessa constelação, lembra, Ju? E todos os imóveis ficam no chão, assim, tipo, todos querem morrer. Aí você fala assim, morrer o que significa, né, para uma propriedade? Sim, querem ser devolvidos à natureza. Isso acontece demais com terra indígena. Terras que foram indígenas, terras que foram ocupadas à força, com processos de colonização violentos. Chega uma hora que a propriedade diz assim: não aguento mais passar de mão em mão como se eu não fosse nada, como se eu não tivesse uma alma própria.
Da mesma forma que a empresa tem alma, a propriedade tem, o dinheiro tem. O dinheiro é uma alma facinha, ele vai para quem puxa. Só que não necessariamente isso traz benefício. E aí, da mesma forma que o excluído na família, né, o ser humano que foi excluído, o primo que tem uma opção sexual diferente e aí ninguém convida para o Natal, enfim, né, exemplos que, se Deus quiser, hoje em dia já não acontecem, mas enfim, em algumas famílias talvez. Da mesma forma, uma propriedade que só é objeto de alguém se locupletar, objeto de manipulação vil, a propriedade se revolta e diz, eu não quero para ninguém, eu quero voltar para a natureza, eu quero ser devolvida para os índios, e isso aparece na constelação. E aí chegou uma hora nessa constelação bendita em que eu falei assim, realmente a sua herança toda quer morrer. Então, o que você pode fazer? Literalmente abrir mão. Se os seus irmãos quiserem continuar brigando sobre isso, é uma decisão deles. Agora, aqui você pediu para ver, você está vendo. Então, está na tua mão. O que você vai fazer, eu não sei, mas é o que o campo mostrou. Isso tudo é de uma riqueza em termos do processo decisório do que fazer a partir de algo que começou como puramente jurídico. Nunca é. O direito é uma ferramenta e, aliás, muito superficial, e aí você usar ele para o bem, para aquilo que realmente aquilo está buscando, né? O que não significa fazer papel de bobo, significa uma decisão profunda e adulta. É lindo. E eu acho muito pertinente o seu exemplo, Gabriela, sobretudo nos momentos atuais, né? Onde a gente tem tanta expropriação de terras indígenas, onde a gente está vivendo isso no tempo presente de forma tão grosseira, de forma, né, tão violenta, e a gente poder ter essa lembrança dessa marca, né, e o que a constelação também ensina sobre esses processos num nível mais sutil, além da preservação da natureza. Porque eu, se pudesse andar de verde por aí, eu andava, porque de tão preocupada que eu estou com essas questões atuais, e achei muito feliz o seu exemplo, porque, né, merece aí uma reflexão muito mais aprofundada do que a gente vem observando no contexto atual. Bom, então eu entendo que a gente chegou no horário, né, Gabriela? E o que eu posso fazer também aqui, vou fazer o levantamento dessas perguntas. Gabriela também, a gente vai ter a grande honra de convidá-la para uma outra live que a gente vai agendar em breve. Então eu já vou pegar essas perguntinhas aqui para a gente seguir com elas nessa próxima live. Gabriela é uma querida, tenho um carinho imenso por ela, faz um trabalho enorme, é uma grande representante da mediação e da constelação. Fico muito feliz da gente ter tido essa oportunidade juntas aqui. Prepare-se para receber muitos convites do Mediação Brasil, para muitas atividades, né, que a gente tem sempre muita alegria de te receber por lá. E a turminha aqui desse semestre já se prepara também. Se Deus quiser, a gente já vai estar com a Gabriela em breve. E eu fico muito feliz e honrada. Um prazer, querida. Igualmente. Obrigada, meus queridos carinhas, que eu tô com saudade. Vários frequentadores assíduos também da Via Concórdia, né, Zatori? E o Zatori é frequent flyer da Via Concórdia. Que saudade do bolinho, do café, né? Oh, meu Deus, do abraço, então, nem se fala. Mas em breve, quando a gente puder ter opção, vai ser melhor ainda, né? Aí a gente vai poder fazer um mix. Online e presencial. Passaremos todos por essa fase, né? Nada mais certo quanto a impermanência, né? Então, nada dura para sempre. É a única coisa que dura para sempre. Exatamente, exato. É o paradoxo, né? Maravilha, querida. Um beijo grande. Deixa um beijo também para toda a sua equipe aí da Via Concórdia, todo o carinho com que eles me receberam aqui também. Tá bom? Muito obrigada. Maravilha. Um beijo, então, a todos, queridos. Eu não vejo mais as janelinhas, mas considerem-se acarinhados todos aqui que nos assistem. Um beijo. Beijo.